Irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez, de coração para coração, realmente. Isso me anima muito, me deixa muito feliz. O tema é o mensageiro do amor. É o item 9 do Evangelho no Lar, Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, Espírito Neio Lúcio, e psicografia do estimado, querido Chico Xavier. Esse livro, aliás, Jesus no Lar, é fantástico. Eu recomendo a todos, porque Jesus inaugura o Evangelho no Lar. Ele traz na casa de Simão Pedro esses ensinamentos preciosos, onde eu convido a todos que façam o Evangelho no Lar. É uma terapia para o nosso psiquismo, é uma terapia para outros espíritos que sintonizem na mesma faixa de sofrimento, talvez, também é uma terapia, e é um momento de grande intuição para mudarmos a nossa rota, porque nós temos mania de sermos difíceis. Nossa regra é sermos difíceis, infelizmente. Diálogo é uma coisa muito pouco aprendida. Jesus no Lar faz exatamente isso, coloca Jesus junto com aquela plateia, onde há um diálogo. Então ele já nos ensina a importância do diálogo. E é algo que a gente não costuma fazer, não costuma se habituar, e somos bastante embriões espirituais, como diz Jerônimo Mendonça. Muito bem. Tema de hoje: mensageiro do amor. Eles estavam naquele momento de colóquio ali, de conversa, junto a Jesus, em Cafarnaum, na casa de Pedro, onde Jesus conta uma história. Na verdade, cada item desse livro citado é uma metáfora fabulosa. Aliás, Jesus é o grande contador de parábolas e metáforas. E Jesus conta o seguinte: que o povo estava sem destino certo, estavam bastante perdidos. Deus manda para a terra um mensageiro que está ligado à ciência. Esse mensageiro aqui chegando tornou-se professor e começou a entesourar uma suposta grandeza, aquele orgulho que às vezes os mestres têm. Os verdadeiros mestres não o têm. Os pseudos mestres têm. E ele ficou nesse orgulho e não levou o ensino, a educação, o esclarecimento para aquele povo. Encastelou-se no seu suposto saber, diria Lacan, Jacques Lacan. O perigo do suposto saber. Daquilo que a gente acha que sabe e, na verdade, não sabe. E nem sabe que não sabe. Bastante filosófico. É bom a gente pensar, o que de fato eu sei? O que eu sei tem um lastro de verdade ou o que eu sei é ilusão? Se a ilusão não merece ser acolhida no nosso interior, perde-se a oportunidade de ser um missionário do amor. Deus manda o segundo, também com base na ciência, para ser esse missionário do amor. O segundo torna-se médico, ó raça, guardadas as proporções. E aí que Jesus chamou nós todos, né, naquela época, raça de víboras. Então temos bastante ainda de víboras. Aplicamos sortilégios, aplicamos
situações para escamotear a verdade. E esse médico ficou endeusado com a sua própria profissão, não atendia aqueles pobres, só os ricos, fato que ainda é bem conhecido na atualidade também. Você vai consultar um advogado, você não paga para consultar o advogado. Agora você vai a um médico, você já deixa ali na secretária sob pena de não vir o médico. Parece que a gente, ao viés do médico, parece que nós somos mal pagadores. Temos que pagar primeiro para consultar depois. O difícil é quando a gente paga primeiro e chega lá, é uma ameba de médico, né? E aí o dinheiro não volta, mas ficamos com certeza bastante entristecidos, para dizer o mínimo. E esse médico, né, encastelado na sua profissão, só atendia os ricos. No seu gabinete, àquele tempo, existiam beberagens, existiam ervas. Naquele tempo era uma medicina bem rudimentar. E ele só tratava os ricos. Os pobres padeciam doentes sem nenhuma forma de atenção, sem nenhum olhar humano. Deus mandou o terceiro. Agora vai, né? O terceiro veio na figura de um guerreiro. E, como tal, estabeleceu metas, dividiu as classes, não fez reinar a paz, muito menos a sabedoria. Também se sentiu poderoso, tão poderoso que era injusto. Não media aqueles que mereciam uma corrigenda daqueles outros injustiçados. Eu digo injustiçados, mas eu devo fazer aqui uma ressalva, porque se Raul Teixeira ouvir isso aí, eu vou estar sob a mira do nosso querido. Ele diz que injustiças existem, mas injustiçados não. Então, substituindo o que eu falei, eu diria, aquelas pessoas despidas de poder econômico se sentiam extremamente desalentadas, sem uma forma de melhorar, curar ou aliviar a doença. Porque o médico, quando jura, ele jura a cura, mas se não tiver cura, ele jura o alívio. E a gente vê que não é bem assim, principalmente na área do câncer. Eu tenho um amigo que está com câncer que o diga. Os médicos realmente, claro que tem exceções, mas no geral não tem nenhuma compaixão. Ele era esse missionário que se tornou um guerreiro, era para implantar a empatia, para ensinar a justiça, que era uma missão muito bonita. Esclareceriam as pessoas, dariam às pessoas um mote, um móvel, um norte, para entenderem a compaixão e assim por diante. Mas não. A situação era outra. Era para os inimigos tudo, para os amigos todo favor. Para os inimigos, então, nada, para os amigos, tudo. Nesse ponto também, o nosso missionário fracassou, redondamente. E nós vemos muito isso ainda na figura dos juízes. Aliás, eu tenho grandes amigos juízes, muito bons, por sinal. Mas eu costumo dizer que juiz era uma classe bastante preguiçosa
E também, eu estou falando em termos bíblicos, se quiserem, processem, né, a Bíblia, que eram preguiçosos, e além de ser preguiçosos, eles eram bastante escondidos. Olha só, preguiçosos e bastante escondidos. Tem aquele juiz que está na Bíblia, que a viúva que era pobre, vai ter com ele certamente um pequeno inventário, alguma coisa do gênero, e ele esconde da viúva. Às vezes, os juízes de hoje escondem das partes, impedem que elas realmente tenham a justiça. Porque a figura de tudo é a conciliação. A conciliação. A conciliação é tudo. E hoje as leis humanas, sejam nacionais ou internacionais, caminham para a conciliação. Claro, ainda claudicante, mas já é alguma coisa. Já é um ponto de partida interessantíssimo. Bom, Deus ficou, mais uma vez, à mercê de boas situações, seja do professor, seja do médico, seja do guerreiro, nada, absolutamente nada. Aí Deus pensou, bom, eu preciso mandar um missionário do amor. E mandou esse missionário do amor. Nós vimos que os três estavam ligados à ciência, à parte da reflexão, sabe? É complicado, né? Às vezes a gente acha que a reflexão é muito importante, de fato é, mas ela deve vir temperada pela sensibilidade, que está simbolicamente no coração. É lógico que a sensibilidade, assim como a racionalidade, estão no espírito. Muito bem. Esse veio e passou a ensinar o povo a se amar, a repartir os patrimônios de acordo com o trabalho de cada um, a realmente se educarem, a ter empatia, a se sentirem bastante, digamos assim, acalentados. Esse povo progrediu, né? Nesse momento, com o amor, progride. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei é o amor. Tanto que João diz, Deus é amor. E aquela população passou realmente a ter uma visão outra da vida, da realidade, dos colegas, dos filhos, dos pais, enfim, passou a ter extrema ligação amorosa, afetiva. É um ponto que hoje Maria Rita Kell, uma psicanalista, coloca uma coisa muito importante, que ela tem um livro fantástico, chamado O Tempo e o Cão, que nós temos muitas vivências hoje, mas nós não temos experiências. Traduzo. Passamos o dia inteiro trabalhando, tal, vamos para casa correndo para chegar em casa, aí depois vamos dar aula, saímos correndo para dar aula, e voltamos correndo para dormir. E não temos nada. As vivências não podem ser narradas, porque não tem uma vivência experiência. A depressão, inclusive, vem daí. Excesso de trabalho, excessos variados, e que a vida é vazia, como Joana de Ângeles bem escreveu, vidas vazias. E quando se tem um amor, quando se tem empatia, a vida não fica vazia. Você vem,
para num semáforo, vê um cachorro, vê um gato, vê um menino jogando bola, vê o céu, nossa, o céu hoje está lindo, está azul, etc. Isso você pode chegar, por exemplo, para mim e dizer, olha, hoje foi um dia muito bonito, eu vi isso, vi aquilo outro. Ou seja, você consegue narrar, relatar. Quando você consegue narrar, relatar, transformou-se de vivência em experiência. Então, esse missionário do amor, ao momento que ele instava todo mundo, tá? Ele realmente levava essa situação para criar vivências com experiências. Às vezes nós vamos no centro, ouvimos uma palestra, quando não dormimos e roncamos na palestra, que Deus o tenha, aí sai dali, toma passe, pega o carro, bicicleta, a pé, vai embora. O máximo que nós fazemos numa época dessa é dizer assim, tá frio, hein? Como tá frio? Isso é uma vivência. Você não fala, puxa, enquanto eu estava andando com o meu casaco, eu vi uma pessoa em situação de rua, nossa, como ele estava deitado em cima de um papelão, isso me chamou tanta atenção, mas tanta atenção, que eu peguei a minha blusa de frio, por exemplo, e o vesti. Você transformou aquela vivência numa experiência, e do bem, e da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Sabe? Então, essa é a situação para nós observarmos. Sabe? Essa é a situação. E que nós, às vezes, não damos a devida atenção. A gente se deixa levar por essas coisas de vivências. E com isso nós não acrescentamos, não agregamos nada. Agora, o missionário do amor, não. Ele trouxe a seiva da evolução, a seiva do progresso, o melhor que ele podia, que era o amor. O nutriente básico de todas as experiências na vida. Olha só, isso é importante a gente pensar. É muito importante a gente ter em mira essa situação. Então, fiquemos assim bastante observantes, se estamos sendo empáticos, se estamos tendo experiência, se estivermos tendo experiência como ela é educativa. Eu falo, por exemplo, que tal profissional não é um bom profissional. Você está sendo maledicente. Não. Maledicente é quando eu sei que a pessoa é diferente do que eu estou falando. Aí é maledicência. Olha, fulano não é um bom profissional, procura ouvir uma segunda opinião, etc. Isso é cautela, isso é caridade. Nós devemos fazer isso, porque senão a gente fica na omissão. Questão 573 fala qual é a missão do espírito encarnado. Eu brinco, eu falo, qual é a omissão do encarnado? Deixa para lá, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Eu não estou passando por isso. Essa é a omissão, essa é a covardia, essa é a hipocrisia, essa é a covardia moral em muitos casos, porque eu não quero me comprometer. Como é que você está amando ao próximo se você não quer comprometer para ajudar o próximo? O que você está fazendo, então, pelo próximo? São as situações que a gente deve levar em consideração e levar bastante em consideração. Jesus, ensina-nos a sermos mensageiros do amor e não mensageiros da dor. Senhor, cuida de mim, cuida de todos, ajude-nos profundamente e que possamos ir ganhando confiança, mudando o nosso ritmo na direção das experiências que são vivências para o bem, o máximo que pudermos. Que assim seja.